eu fico profundamente revoltado com a forma como que o país está sendo levado, da forma como as notícias são veiculadas e da forma como as coisas que realmente são importantes, elas não estão sendo pautadas e as coisas que são pautadas não são importantes. Acredito até que está existindo uma cortina de fumaça para esconder as coisas que estão sendo feitas no nosso país. Independente se você é de esquerda ou se você é de direita, você tem que entender isso, que o país está afundando, nós vamos afundar junto com ele, e as pautas que estão sendo destacadas não têm importância nenhuma. O que era para nós estar preocupados? O país fechou 2023 com um déficit de 230 bilhões. Esse déficit é o segundo pior da história. O Brasil ultrapassou a Argentina como o país mais endividado na América Latina. Vocês têm noção do que é isso? Lembra quando Paulo Guedes falou que o país ele ia se tornar uma Venezuela, uma Argentina ali em 6 meses? Então, passamos eles já. E isso as pessoas não repercutem. As pessoas só vão em cima de narrativas. O Magno Malta, que para mim é um dos senadores mais competentes que eu já vi trabalhando, eu tenho ele assim como uma pessoa muito do bem. Na eleição do Bolsonaro, na primeira eleição, onde o Mourão foi o vice, se eu não me engano, o Bolsonaro convidou ele para ser o vice dele. E ele acabou não aceitando. Mas ele fez campanha para o nosso presidente. Ele ajudou a eleger o nosso presidente. E naquela ocasião, ele acabou perdendo o mandato de senador. Ele não foi eleito. E agora ele foi eleito de novo. Ele deu uma entrevista que ele falou praticamente tudo o que eu pensava, de uma forma, claro, por ele ser senador, de uma forma muito mais elegante. Com todo respeito, vocês têm, sei que vocês têm mais informação do que a gente, não é? Vocês estão cheios de fonte por aí, eu não tenho nenhuma fonte, não é? A realidade é que nada disso, isso é um contorcionismo jurídico e virou contorcionismo de narrativa. Coisas requentadas, por exemplo, essa cortinona de fumaça. Vamos comentar então sobre a devolução dos bilhões roubados na Lava Jato e que estão sendo perdoadas. As delações, os acordos de leniência, o dinheiro está voltando. Quem delatou, quem citou nome de ministro, está sendo perdoado e recebendo dinheiro de volta. Isso é uma grande cortina de fumaça. Nós temos, pelo menos no espectro político, 50% da população brasileira, e eu digo que é muito mais. Eu sei que toda essa narrativa é para chegar em Bolsonaro. Eles querem chegar em Bolsonaro. Esse é o alvo. Então as narrativas estão sendo montadas de maneira que até o ministro Alexandre de Moraes, que não está acima da lei, ele é investigado, ele investiga, ele é o ofendido, ele é o juiz, ele acusa. O alvo era ele, ser morto e crucificado, em praça pública, enforcado, de qualquer maneira, colocado de qualquer maneira, em praça pública. Então, ele está impedido, ele precisa se julgar impedido e sair desse processo. E aí eu apelo para os ministros do Supremo. Onde estão os senhores? Vocês têm que julgar o impedido, vocês precisam se reunir e tomar uma decisão pelo Brasil. Não é por Bolsonaro, não é pelo PL, não é pela democracia. Porque aquilo que outrora foi democracia, hoje essas pessoas que amam a democracia são chamados de antidemocráticos. A ditadura do proletariado que eles queriam em 64, eles queriam ditadura também. Eu vi Gabeira hoje dando entrevista, todo serelepe. Você disse, Gabeira, que vocês fizeram mais mal aos militares do que eles a vocês e que vocês queriam uma ditadura do proletariado. A ditadura do proletariado está instalada no Brasil. Nós estamos cercados. Isso é um cerceamento para tentar amedrontar as pessoas. Agora pensa que chegando a Bolsonaro, vão apagar do coração desse povo brasileiro, que para mim é mais de 60%, chegando e prendendo líder de partido, como Jordi, os ataques ao Hamas, a BIM paralela. Nós temos muita coisa paralela no Brasil, que eu não vou dar o nome aqui, mas a gente sabe que vocês têm mais fonte do que nós. Tem muita coisa paralela acontecendo no Brasil, para que haja esse infortúnio, sabe? Agora, eu sou senador da República, e eu acho que o povo, muito mais do que cobrar o Supremo, tem que cobrar ao Senado, ao presidente do Senado. Sabe, é essa casa aqui na divisão dos 3 poderes, é a que mais tem poder, é o Senado da República. Eles são ouvidos aqui, são sabatinados aqui, são aprovados ou não aqui, e dificilmente, eu nunca vi dizer que alguém foi reprovado aqui, porque na sabatina quase que não tem sabatina, Floriano Bertiold foi, né? Mas na época da sabatina não tem pergunta, tem elogios ao currículo do cara, tipo, se o currículo tivesse título era lembra-te de mim, Então, o que nós estamos vivendo é exatamente isso, nós estamos cobrando que o Senado tenha a postura constitucional que lhe é devida, discricionária, sabe? Se já tivesse feito isso, nada disso estaria acontecendo. Isso é uma cortina de fumaça para esconder os milhões que estão sendo devolvidos da Lava Jato. O Valdemar da Costa Neto, ele é presidente do PL. Teve uma entrevista que ele deu, que ele falou que o Bolsonaro é quem manda no PL. Por que manda no PL? Porque ele detém os votos. Quem ele indicar, a pessoa ganha. O que a Polícia Federal fez através do Alexandre de Moraes? O Bolsonaro, ele pegou e indicou ramagem. A polícia foi lá, abordou, fez todo aquele inquérito da BIM, que na verdade nada se comprova. Então eles pegaram agora o presidente do PL também e prenderam. Por que eles prenderam o presidente do PL?
Eles foram no apartamento dele e encontraram uma arma que tem registro, ou seja, a arma é legalizada e é do filho dele. E pegaram uma pepita de ouro no valor de 10 mil reais. Gente, 10 mil reais para um cara igual ele. Isso não faz cócegas. E pegaram lá, puxaram um artigo lá das antigas, como disse o próprio presidente na entrevista para a Record, que ninguém é preso por isso, mas ele foi. Ele foi para a audiência de custódia e saiu de lá preso. Ele não foi solto pela audiência de custódia, não teve que usar uma tornozeleira eletrônica. Agora, sabe quem que foi solto lá na audiência de custódia? Eu vou mostrar para vocês pessoas que foram soltas, para te ver como é uma perseguição política. É fato. Um traficante ali do Distrito Federal da Ceilândia foi preso 2 vezes em 2 meses, com bastante drogas. E ele saiu lá da audiência de custódia apenas com uma tornozeleira eletrônica para ser vigiado em casa. Um homem bêbado, ele pegou e ele atropelou e matou mãe e filha. Ele foi para a audiência de custódia e pôde responder o processo em liberdade. Teve um cara que foi pego em flagrante pela polícia, mas é chamado de suspeito. Então um suspeito foi preso por estuprar uma criança. Mas ele foi pego em flagrante, mas ele é um suspeito. Ele foi para a audiência de custódia, colocou tornozeleira eletrônica e vai ser vigiado através do sistema. E o que falar de Cabral, que foi condenado mais de 20 vezes e a pena dele ultrapassa 300 anos. Sabe quem soltou ele? O STF. E o Magno Malta, de uma forma assim muito cirúrgica, ele foi bem claro. O Alexandre de Moraes não tem por que estar à frente das investigações. O Alexandre de Moraes não tem por que coordenar. E por que ele está lá? Por que o STF não o tira? Por que o Senado não se reúne e não pressiona o STF para que isso aconteça? Por que ele pode ser o acusado, ele reúne as provas, ele julga e ele condena? Eles falaram que o Sérgio Moro foi um cara parcial. Depois de Sérgio Moro, teve outra juíza, teve o colegiado, que todo mundo manteve e aumentou as penas. Se o Sérgio Moro era parcial, Alexandre de Moraes não está agindo de uma forma parcial? O que falar do Dias Toffoli? Ninguém está comentando nada sobre isso. Vocês estão vendo manchetes no jornal sobre Dias Toffoli? Eu quero assim, que vocês façam um raciocínio lógico. Meu pai tem uma empresa. E eu começo a cuidar da empresa do meu pai. Por quê? Porque meu pai já é um cara bem alto, assim, um status bem alto. E eu vou começar a assumir os negócios do meu pai. E meu pai faz coisas para o governo. Faz obras para o governo. E quando eu começo a me inteirar ali do assunto, começo a observar as coisas, começo a participar, começo a ficar envolvido num esquema. E o que eu percebo? Que uma obra que custaria, vamos jogar baixo, valores baixos, uma obra que custaria 50 mil reais, vai ser pago 80. Desse 80, eu tenho que devolver 20 mil e fico com 10 para mim. Então, assim, é um negócio da China. O problema é que quem paga essa conta é a população brasileira. E é isso que as pessoas não se tocam. As pessoas vão para o lado político e esquecem de ver que está sendo roubada. Então, o Marcelo Odebrecht, ele foi lá, fez a delação premiada, e ele foi claro, ele disse assim, ó, a gente cobrava um valor, a presidência dizia para cobrar outro, a mais, e o dinheiro teria que voltar. Como é que esse dinheiro voltava? Voltava por planilhas. Era tudo mapeado, tudo organizado. Eles são muito organizados. E tinha lá cada um com seu codinome. A amante era a Gleisi Hoffmann, tinha o José Sarney, que agora eu não lembro, tinha o Drácula. Então, assim, ó, todas as pessoas, tinha o presidente Lula na época, a Dilma Rousseff, ajudaram nas campanhas. E numa dessas ele falou assim, ó, que tem um cara lá que marcava, que é amigo do meu pai. E quem era esse cara? Era o Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal. E o que ele fez? O Dias Toffoli, na mesma hora, mandou censurar. Não existe outra palavra, foi censura. Ele mandou tirar isso e apurar como uma fake news, como calúnia, como difamação. Então, ninguém pode investigar isso. Não existe um órgão competente. Os ministros do STF estão acima de tudo e de todos.
Por que não pode ser investigado? Teria que ser investigado. Mas não foi investigado. E o pior ainda estava por vir. O Sérgio Moro é parcial, correto? Vamos ver agora o que acontece com o Dias Toffoli. O Toffoli, assim, de uma forma totalmente monocrática, autoritária e sozinho, só ele decidiu. O Joesley Batista, ele tinha feito um acordo ali com, na Lava Jato, de pagar uma multa de 10 bilhões por todo o rombo que ele causou para o país. Mas o Toffoli acordou e disse, não, tu não precisa mais pagar esta multa. Enfim, puxou lá, viu, achou que não deveria mais pagar. Agora eu pergunto para vocês sabem quem é a advogada do Joesley Batista, da empresa JF? Vocês não sabem? É a esposa do Toffoli. Ela é a esposa dele. Então, isso não é um julgamento parcial? E detalhe, olha quanto está sendo deixado de arrecadar para o país. E não é uma arrecadação de um pagamento de um imposto, de um tributo. Não, é de um roubo que fizeram e ele está apenas devolvendo uma parte dele. E o Toffoli acordou e disse, não, vamos devolver. E o Toffoli era investigado, não foi investigado na verdade, o Toffoli ele foi citado pelo Marcelo Odebrecht nas planilhas de propina. E ninguém pode investigar nada. Agora o Bolsonaro estão revirando ele do avesso, estão sacudindo ele, estão procurando que caia uma moeda do bolso que ele não consiga comprovar que é dele para ser preso. Eu concordo em investigar e tem que investigar todo mundo. E se o Bolsonaro realmente tivesse tido feito alguma coisa, deveria estar preso, que não é o caso, ele não fez nada. Agora, eu acho uma sacanagem não ser investigado as outras pessoas. Quando se coloca o nome de um Supremo, ele é jogado para debaixo do tapete. Até o próprio Alexandre de Moraes, ele foi citado. Vou até soltar a matériazinha aqui, ó. Mas ninguém fala nada. Ninguém procura, ninguém investiga. É barrado. Agora, quando é o presidente, podem investigar tudo. Então, assim, ó, o país está afundando, o país está colapsando e as pessoas estão preocupadas em prender Jair Bolsonaro e acabar com o partido do PL. Se não existia direita no Brasil, que nós somos pelo menos metade da população, se não existir a direita no Brasil, nós vamos virar uma Cuba, porque as pessoas de direita vão ser atacadas e as pessoas de esquerda vão ser alienadas.